Caros amigos, estamos de volta com mais Hora Quente. Antes de apresentar o nosso convidado esta noite, não esquecendo quimba de maracujá, o sabor dos Açores, agora disponível em lata aqui nos Estados Unidos, com distribuição da J. Muniz. Procure no seu supermercado favorito e, se não tiverem lá, diga que a J. Muniz pode fornecer. Meus amigos, o senhor que vamos agora apresentar está a investigar já há 28 anos. É um trabalho de uma vida inteira. O facto de Cristóvão Colombo ser português, uma tese que ele defende e tem defendido ao longo destas quase 3 décadas, com várias provas publicadas em 3 livros, o mais recente dos quais publicado em Portugal e O Segredo de Colombo. É com imenso prazer que esta noite damos as boas-vindas a Manuel da Rosa. Caro amigo, seja bem-vindo. Olá, Ricardo, prazer. Prazer é todo meu, já lá vão alguns anitos, é quando nós nos conhecemos. Sim, é verdade, já foi em 2007, acho 2007. que... Foi após o lançamento do seu primeiro livro sobre esta matéria, não é? Sim, um livro que me levou-me 15 anos a investigar, o Mistério de Colombo Revelado foi esse primeiro livro. Muito bem. E vamos falar muito sobre este seu trabalho de 28 anos, mas para já vamos conhecer o Manuel da Rosa. Manuel da Rosa, que neste momento não vive nesta região, mas viveu durante muito tempo. Sim, nós emigramos para os Estados Unidos em 73, outubro de 1973, a caminho da Califórnia, mas infelizmente parámos em Boston. Meu pai encontrou trabalho em Somerville e lá ficámos. Vivi em Somerville até 95, só quase 20 anos. E depois mudei-me para um lugar mais, um clima mais quente, mudei-me para Carolina do Norte e estou lá já desde 95. Mas nos 20 anos que aqui viveu, foi bastante ativo. Aliás, alguns vão ter que colocar aqui a memória mais afinada, mas o Manuel fez parte de alguns conjuntos aqui da região. Sim, sim. Eu fui baterista para o Conjunto dos Açorianos, um conjunto que tocava casamentos e festas aí. Tocámos aqui no Bedford várias vezes, tocámos em Connecticut, New Jersey, muitos lugares em Massachusetts. E depois eu fui baterista para um conjunto que chamava-se Licks, que é um conjunto de rock and roll, também com elementos portugueses. E teve um pouco de sucesso aí, tocávamos nesses clubes, essa rota normal, que era o Channel ali na Back Bay e outros lugares de rock and roll. E foi uma experiência boa, vamos dizer assim. Para além de músico, também é autor de letras de várias músicas, aliás, são milhares de letras já escritas, não é? Eu tenho letras escritas, mais de 3.000 registadas na Biblioteca do Congresso. Infelizmente, como eu sou... eu não posso cantar, é vamos dizer assim, uma falha que Deus me deu-me o dom de escrever uma canção em 5 minutos, mas não poder cantá-la. Eu tive algumas canções aí na rádio, por exemplo, a Yvette Marie teve uma canção Amor, Amor, que era... Foi o grande sucesso dela. E a Nélia estava trabalhando num disco, mas infelizmente isso parece estar parado, também tem letra minha. E de qualquer maneira eu tenho planos no futuro de escrever para outras pessoas quando tiver tempo. Mas, escreve em português, em inglês? Sim, português, inglês, espanhol. Eu escrevia em francês. Quando vim para os Estados Unidos eu era fluente em francês. Eu falava, escrevia, lia e até escrevia poesia em francês, mas infelizmente nunca mais falei francês quando vim para cá, tive que aprender inglês e assim, eu ainda leio muito em francês, mas falar e principalmente entender um francês a falar assim, tem que dizer ele para falar devagarinho, senão não entendo nada. Para além destas obras e toda a investigação que chegou às conclusões a que tem chegado, a música continua a fazer parte da sua vida ou foi algo que você apagou por completo? Por acaso, eu tenho planos para me encontrar com o David de Melo agora sexta-feira. Estamos trabalhando numa canção. Um amigo comum. Sim, exatamente. E eu trabalhava muito com o Jack Sebastião, felizmente. Eu mudei-me para o Pico no fim de 2005, fui viver para o Pico por 2 anos. Eu já estava na Carolina do Norte nesse momento
A última pessoa, o último amigo com quem eu jantei antes de me ir embora foi com o Jack. Uau. Estivemos aqui no Bedford e, bem, de qualquer maneira, uma falta muito grande na nossa comunidade. Mas eu estou sempre disponível para colaborar com quem quiser e pessoas que precisam de letra, estou sempre disponível a escrever. E tenho uma filha com 13 anos que toca trombone, e piano e viola e canta. E um dia desses... Através dela é que você há de cantar. Ela vai ser a sua voz. Ela vai ser a minha voz, exatamente. Eu tive planos uma vez para escrever um álbum completo com cantores diferentes, por exemplo, o Jorge Ferreira também tem andado aí em contato com ele, mas ele está sempre ocupado. Cada um a cantar uma canção e o disco ia ser chamado As Vozes na Minha Cabeça. Interessante. The Voices in My Head. De qualquer maneira, assim, um artista é sempre artista, porque muitas vezes eu escrevo, não é coisas que eu penso em escrever, são coisas que entram na minha mente, quer dizer, eu vou conduzindo e de repente eu estou cantando uma quadra que entrou na minha mente, nada que eu estava planeando, e as pessoas que têm esse dom entendem como é, uma pessoa que não é, entra como coisa que vem, que a gente está fazendo sintonia com o universo, e o universo dá aquilo a nós. De qualquer maneira, o meu primeiro poema foi publicado quando eu tinha 8 anos no Jornal da Madalena do Pico, e não me lembro já o que era, mas de qualquer maneira, meu pai escrevia, o meu tio Luís Garcia, conhece o David Garcia, que é fadista na Califórnia, o avô do David é irmão do meu pai, e o meu tio Luís, também irmão do meu pai, escrevia muita poesia. Havia uma revista que chamava-se O Seringador, que era um calendário, e ele muitas vezes tinha o seu poema na capa do Seringador. Dizendo que temos uma família, meu avô, também chamado Manuel Rosa, também escrevia poesia. E, bem, é uma coisa que nasceu comigo e vai morrer comigo. Você disse que em 73 veio para os Estados Unidos, já aqui sim. referiu que é natural do Pico. Quantos anos tinha quando veio para os Estados Unidos, nessa altura? Eu tinha completado 12 anos. Portanto, foi uma altura complicada para deixar tudo o que conhece e começar de novo? Não acho. Eu acho que os primeiros 3, 4 meses foi uma coisa assim, um ajustamento, não é? Mas depois foi fácil. É muito mais difícil para o meu irmão mais velho, que tinha 17 anos, e para os meus pais, claramente. Um rapaz pequeno é fácil ajustar, não é? Mas eu tive muita pena de sair do Pico. Sim. Quer dizer, eu tive muita pena porque nós éramos pobres, não é? Que era um caso de terceiro mundo, não havia eletricidade, não havia televisão, nada disso, mas quando eu vim para cá, quando eu cheguei a Boston, eu encarei um mundo completamente diferente e, bem, eu senti muita tristeza nessa altura, não é? Mas eu até escrevi um poema que chama-se, bem, não vou dizer aqui, mas de qualquer maneira, que é sobre a mudança um homem do tempo do caveman, não sei dizer em português, que ultrapassou uma ponte no espaço e veio ao tempo moderno. E é basicamente isso, o poema é mais ou menos sobre isso, que a minha ponte foi o avião. E no outro lado era só barulho e poluição e desentendimento. E ele queria se esconder, não é? Basicamente isso. Nunca visitei o Pico, tenho bastantes amigos que já lá foram, alguns que até têm propriedade lá, mas parece ser daquelas ilhas que inspira para escrever mesmo. Há uma calma, mas ao mesmo tempo há uma ligação com o mar e com a natureza que é difícil encontrar em certos pontos do mundo. Todas as ilhas têm a sua beleza, não é? Mas eu, para mim, não é por ter nascido no Pico, mas eu acho que o Pico é aquela que tem a mais, por causa da montanha, não é? E por ser tão perto do Faial e São Jorge, é aquela que está posicionada melhor para o turismo, para a beleza. E, por acaso, o Dinis Paiva tem lá também, mora lá. Eu encontro lá muita vez, ainda estive com ele lá em junho, ao fim de junho. E é um lugar
acho que as pessoas que vão, principalmente, se saírem mais para cima da montanha, para o lombo, é uma paisagem muito bonita. Lá de cima até se vê a terceira. Muito bem, muito bem. E 100 dias sem nevoeiro, não é? Claro, com o dia limpo, não é? Exatamente. Com o céu limpo, exatamente. Aliás, recordo-me, numa altura que eu visitei a terceira, era precisamente dia de céu limpo e, caso contrário, a gente podia ver também o pico. Portanto, Manuel, vamos falar um pouco de Carolina do Sul, não é? Do Norte. Como é que é a Carolina do Norte? Bem, a Carolina do Norte, o clima é muito bom, vou dizer assim, mas é um lugar muito isolado para um português. Eu estive lá talvez 10 anos antes de encontrar o primeiro português, a primeira pessoa. Por acaso estava numa loja, eu vi uma senhora a falar com a nora ou com a filha e é português. É dia de festa. Exatamente. Quando a gente ouve a língua. Exatamente. Mas estou lá já há mais de 20 anos e talvez não conheço mais de 20 portugueses. Uau! E estão muito isolados uns dos outros também, não é? Aquilo é um lugar muito... mesmo as cidades são construídas muito... como é que se diz? Divididas uma da outra, não é? Os centros são mais desviados. Não há, pode ser que não há um centro, não é? Aquilo é o que chamam urban sprawl. Sim. E não é aqui, como no Bedford, que nós temos uma cidade, não é? Lá aquilo é mais casas de uma família muito espalhadas e as pessoas não se juntam muito. Não se vê pessoas na rua, só no centro é que se vê isso. De qualquer maneira, eu encontrei trabalho, não é? E estou lá fazendo vida, mas não é um lugar onde eu quero ficar, vamos dizer assim. Eu tencionei regressar a Somerville o ano passado, mas as coisas estão muito caras aqui, não é impossível, então vou para o ano que vem, vou mais para perto de Palm Coast, onde há portugueses. E é uma comunidade emergente, exatamente, neste momento. Exatamente, porque eu acho que é muito importante ter algo da nossa raiz ali perto, porque uma pessoa sente-se em casa, não é? Porque na Carolina do Norte eu sinto como estou num país estrangeiro. Estou num país estrangeiro, mas mesmo isolado, sem ter nada, não, uma pessoa quer ir a um café, a um restaurante português, não há. Quer comprar um queijo São Jorge, não há. Tem um senhor que às vezes vem a Manassas, a Virgínia, com um caminhão buscar e leva para lá e vai vender às casas, mas é muito raro. Muito bem. Manuel, agora para falar um pouco sobre isso. Há 28 anos começou este trabalho que já deu 3 obras, muitas horas e muitos dias, muitos meses de ler, de estudar, de procurar informações e num caminho que tem dado muitas luzes, tem acendido muitas luzes para si dentro da sua tese. Mas, Manuel, o que é que despertou? Qual foi o momento que despertou o interesse pela matéria, por tentar comprovar que Cristóvão Colombo é português? Bem, essa é a pergunta mais fácil de responder. Bem, como sabes, em 1992, fazia 500 anos da descoberta, daquela viagem do Colombo ao Novo Mundo. E em 1991, todas as editoras estavam preparando livros sobre o navegador para publicar para os 500 anos. E eu trabalhei no livro de Mascarenhas Barreto na tradução de português para inglês. E nesse livro foi a primeira vez que eu soube que o navegador estava casado com uma senhora em Portugal. E aí eu fiquei muito surpreendido, porque eu estudei até a 5ª classe em Portugal. Nunca ninguém disse que o navegador, vamos dizer, o navegador mais conhecido do mundo, mais famoso, era casado com uma portuguesa. E então estudei também aqui, tirei colégio aqui, também curso de colégio nos Estados Unidos. Também nunca me disseram que ele era casado em Portugal. Isso foi a primeira vez que eu soube que ele era casado em Portugal. Isso foi o que me despertou o interesse sobre ele, porque até esse ponto eu conhecia o navegador como aquela pessoa que todo mundo conhece, que andava perdido, não sabia o que estava fazendo, que era um tecelão ignorante da Itália. E, tendo conhecimento da sociedade portuguesa, eu entendi logo que a história estava errada.
porque o navegador casou com a filha do capitão da ilha de Porto Santo. É uma pessoa nobre, em Portugal, na época. E nós sabemos que os plebeus não casavam com nobres. E então, nessa altura que eu li isso, eu disse para mim, bem, eles têm o esposo errado ou a esposa errada. Porque um tecelão da Itália não podia vir para Portugal casar com uma nobre. Nem uma nobre podia casar com um tecelão. Quer dizer, mesmo se ela quisesse, não acontecia. E isto, há casos que eu descobri na nossa história, por exemplo, a irmã do capitão do Funchal enviuvou e casou com um nobre abaixo da sua classe. E o irmão, não o irmão, era o cunhado, prendeu-a e meteu-a de prisão na torre de Belém. Ela casou com um nobre abaixo da sua classe e foi presa. Estás compreendendo? Sim. A filha de um outro nobre queria namorar com a filha do capitão de Machico. O capitão prendeu-o, castrou-o e meteu-o num subterrâneo a moer milho numa tafona por 2 anos até o rei saber onde é que anda este rapaz, onde é que anda? Estava ali. Estás compreendendo? Um nobre queria namorar com uma nobre. E então temos aqui a filha de outro capitão que seria atirada aos lobos. Estás compreendendo? Casa com aquele Zé Ninguém e vai-te embora. Impossível, não acontecia. Isto é o primeiro facto que podemos dizer a história estava errada. Bem, isso foi o que me despertou a responder à tua pergunta, resumindo, foi saber que ele era casado com uma portuguesa, mesmo se fosse uma pobre qualquer, pelo menos, quer dizer, devia-se falar disso na nossa história, não é? E depois saber com quem ele casou, não podia ser aquele tecelão que nos tem ensinado que era. E foi daí. Muito bem. Então esse momento despertou, mas o facto é este. Despertar o interesse é uma coisa. Agora, fazer com que você dedicasse 28 anos da sua vida a esta matéria, porquê? Pois foi assim. Eu comecei a ler os livros, comecei pelos livros populares, não é? O Samuel Eliot Morison, Admiral of the Ocean Sea, do Cristóvão Columbus, Admiral of the Ocean Sea, que é o livro, é um marco da história, que todas as pessoas têm que ler aquele livro para saber quem era o navegador. De facto, é uma fantasia, um livro que acaba de ser uma fantasia, sem ser baseado em, não só sem documentos, mas em invenção, vou dizer assim. Pois li outros, fui lendo por aí fora, como eu posso ler em francês, em italiano, em catalão, em espanhol, em português, em inglês. E então eu fui lendo livros por aí fora e a história, aquilo em que os autores se baseavam era diferente um para o outro. E então eu já li mais de 4.000 livros nestes 28 anos. E eu ia sempre tentando ir para trás, mais para trás, recuar no tempo nas fontes que eles utilizavam. E quando eu chegava às fontes iniciais, eu via que a história tinha sido mudada. Quer dizer, a história inicial era uma e a história que nos ensinaram já é outra. Por exemplo, ninguém, na época do Colombo, pensou que ele andava perdido. Até eles chamaram-lhe o melhor navegador do seu tempo. Estás compreendendo? Nós é que decidimos que ele andava perdido, porque ele pensava que tinha chegado à Índia e não estava na Índia. Isto é assim, uma pessoa que anda perdida nunca mais regressa a casa. De facto, ele era tão bom navegador que ele não só veio e regressou, mas deixou secretamente ao seu irmão Bartolomé instruções como vir da Espanha até o Haiti. E o irmão dele, que nunca tinha navegado até o Novo Mundo, até onde o Cristóvão estava, entrou numa caravela e navegou, foi direitinho até ao Haiti, com instruções que o Cristóvão lhe deixou, só para veres como ele era experiente. Além disso, ele era tão instruído em navegação que ele conseguiu adivinhar a data de chegada de um barco à Espanha sem estar no barco. Estás compreendendo? E isto vem nas cartas dele. Ele deixou muitas cartas escritas, notas e tudo. Ele escreveu à Rainha Isabel isto,
lembre-se, Sua Alteza, que quando nós estávamos quando Sua Alteza estava em Laredo, à espera da princesa Margarita, que vinha casar com a filha dos reis católicos, que vinha da Dinamarca ou de qualquer maneira dos países nórdicos, e Sua Alteza estava já se preparando para se ir embora porque o barco nunca chegava. Eu aconselhei Sua Alteza assim: olha, neste tempo o vento sopra tal e tal, se eles param na ilha de Dwight, eles chegam em tal e tal tempo. Se eles não param, eles vão chegar neste tempo. Eu aconselho que Sua Alteza espere e que o barco chegue aqui um dia ou dois. E o barco chegou daí um dia ou dois. Estás compreendendo? Isto para entender que a pessoa que nós pensávamos que era um ignorante, não sabia de nada, de facto, era o melhor piloto em Espanha no seu tempo. Porque ele tinha aprendido tudo em Portugal. Ele era um piloto, tal e qual como Vasco da Gama era, Álvares Cabral e os outros todos. Era um perito em navegação. Tinha levado 28 anos a navegar, 23 anos a navegar, e, bem, era uma pessoa que entendia muito bem do mar, e mesmo, como eu disse, sem estar num barco, sabia o tempo que o barco ia chegar. Demorava para chegar. Manuel, vamos fazer um intervalo, voltaremos já de seguida para falar mais em detalhe sobre toda esta investigação. Fique connosco, mais Hora Quente com o Manuel da Rosa, já a seguir.